Amados, que manhã maravilhosa, Beloved, how wonderful is this morning. que manhã gostosa de sentirmos a presença do Espírito Santo, essa presença avassaladora. Beautiful morning, we can feel the presence of the Holy Spirit. E eu tenho uma certeza, eu tenho uma convicção muito grande que, I have a big conviction, segundo a palavra de Deus, according to the Word of God, aonde Ele está, that His hands are here. a palavra nos afirma isso. The Word affirms this to us. Sempre algo acontece. And where He is, always something happens. Não sei como você entrou, I don't know how you got here, mas eu tenho certeza que você irá sair daqui but I know for sure that you're going to leave this place totalmente renovado, totally renewed, totalmente fortalecido, totally strength, totalmente restaurado totally restored pelo poder da palavra de Deus. by the power of the Word of God. É interessante que muitas vezes nós, isso é uma tendência da nossa carne, It's interesting that us as human beings, estarmos atentos à palavra do homem, we are always attentive to the word of the man. mas nessa manhã eu gostaria de dizer a você, But this morning I wanted to say to you, pay attention, pay atenção, attention, atenção attention para o que Deus quer e Deus tem para nossas vidas. to what God wants and what He has for our Não deixe lives. ninguém e nada tirar Don't allow anyone você. and nothing algo tão precioso to take from you something very que é a palavra precious. de Deus. That is the Word of God. É esta palavra que transforma, This is the Word that transforms. esta palavra que liberta, This is the Word that sets you esta free. palavra que cura, This is the Word that esta heals. palavra que restaura. This is the Word that restores. E eu creio que nessa manhã, And I believe that Em this nome de morning, Jesus. in the name of Jesus, você que me ouve, you that can hear me, receba em nome de Jesus receive in the name of toque Jesus restaurador a touch that will da restore palavra do Espírito Santo the em word nome of the de Holy Jesus. Spirit in the name of Jesus. Amen. Deixa eu passar rapidamente, né, com auxílio aí da nossa mídia. Let me go through. Gostaria de lembrar a você que sempre, Remind you that todas as segundas-feiras, nós temos uma reunião every Monday we have a meeting nos lares in the aqui em homes Clinton. here. aqui em Clinton. E eu louvo a Deus porque Deus tem movido, né, o sobrenatural nessas reuniões. Né? Se você gostaria de estar conosco, né, entre em contato com o pastor. Nós estaremos passando na nossa mídia, né, aonde será, né, a reunião, o local, o horário, tudo certinho para você. Amém? Terça-feira é aqui na igreja, no pequeno santuário, onde nós nos reunimos no culto de oração. Todas as terças-feiras nós estamos aqui. Às quartas-feiras, às 7h30, nós temos aqui na igreja, né, um estudo bíblico em inglês. Amém? Quem está à frente a esse trabalho é o nosso amado irmão em Cristo, Christian. Né? Ele está se reunindo aqui às quartas-feiras, às 7h30. Então, você, né, que gostaria de conhecer mais a palavra de Deus, esse grupo está estudando, né, Hebreus, e tem sido muito gostoso. Gostaria de incentivar você, né, você que é nativo, você que é fluente no inglês, venha estar aqui. Ou então você que gostaria, né, de estar exercitando, venha estar aqui aprendendo às quartas-feiras, né, a palavra de Deus em inglês. Amém? E lembrando que todas as sextas-feiras nós estamos na bela cidade de Marlborough. Amados, tem sido muito gostoso. Amém? Essa palavra. Gostoso porque nós temos aprendido muito, né? Falo eu como pastor, né, tenho aprendido muito, né, nessas atividades da igreja, e principalmente às sexta-feira, né? Até eu estava falando, né, para um grupo que estava conosco, que tem sido assim vou usar essa palavra, né, com carinho, amor, mas tipo uma maratona, praticamente de segunda a sexta, né, nós temos atividade. Às quinta-feira, eu e a pastora, nós tiramos
para as visitas nos lares e aos sábados também. E se você, caso queira, né, estar acompanhando com os pastores, todos, sem exceção, né, você que quer se envolver, né, nesse ministério, entre em contato com o pastor e vai ser uma bênção, né? Louva a Deus que Deus tem movido o seu sobrenatural, e é uma coisa que eu tenho feito nesse decorrer de 32 anos e meio, né, no ministério pastoral, é me envolver com as coisas do reino, né? Quando eu digo coisas do reino, né, buscando, né, preencher os meus horários, né, e falo eu como pastor, o meu horário é um pouco curto, né, mas graças a Deus muito bem administrado, não deixando nada e nem ninguém tirar a primazia, né, que é levar a palavra de Deus. Amém? Gostaria de comunicar à igreja, né, se você pode, venha estar conosco, né, amanhã, né, segunda-feira, é feriado. Amém? Eu sei que alguns não irão trabalhar. Se você gostaria de acompanhar o pastor, nós estaremos fazendo uma visita a um hospital. O nosso irmão em Cristo, William, né, e está internado, e nós gostaríamos muito que você fosse. Nós já tivemos lá, não só eu como a pastora, o Cris, né, enfim, o de Richard Nelson, mas eu gostaria muito que a igreja estivesse envolvida. E foi que eu falei para ele, né, nós somos uma família, amém? Nós somos uma família, e essa família tem que estar muito bem ajustada, amém? Não só para a alegria, não só para, né, os banquetes, como nós teremos hoje, logo mais, um almoço delicioso, e aproveito essa deixa para convidar a você a estar conosco, no mesmo, mas também para estar disponível, né, ao meio hospital, ao meio presídio, né, ao meio, enfim, as situações que Deus nos coloca diante dela. Amém? Nós somos aqueles que nós não retrocedemos, mas somos aqueles que seguimos para o alto, né? Então, convido você, venha estar conosco, né, que vai ser uma bênção. Quizás você pode dizer, pastor, mas todo dia, igreja. Amém. E foi isso que eu falei para uma pessoa quando me questionou, mas pastor, todo dia, né? Uma pessoa que não é do nosso ministério, uma pessoa que eu estou evangelizando, e eu simplesmente falei para ela, né? Uma relação com Deus é como um namoro, não é verdade? Eu, quando conheci a pastora, né, isso aí alguns conhecem, né, namorei 1 ano, fiquei noivo 1 ano, me casei em 1 ano, né? Do noivado ao namoro foram uma rosa, todos os dias eu entregava para ela, né? Fui semeando amor, né? Não só uma rosa, mas como um bilhete de amor, mostrando o meu carinho, a minha satisfação, o meu desejo, e foi como é até hoje. Por isso que muitas vezes nós não entendemos, né, algumas atitudes, né, alguns momentos que nós passamos na vida, né, mas entendam que o seu amor com Deus, ele tem que ser intenso, né? Até hoje, né, depois de 35 anos de casado, né, nós tentamos, não só eu e ela, trazermos, né, esse amor, esse carinho, esse respeito, sempre em evidência, amém? Muitas vezes um cedendo, um prevalecendo, mas sempre caminhando junto, amém? Então, essa é a relação de você, né, com Deus. Quando nós amamos verdadeiramente a Cristo, né, não tem nada, não tem ninguém que vai impedir, né, nem tempo, nem situações para estarmos na casa do Senhor. Amém? Que você viva intensamente, né, intensamente. É que eu, né, e posso falar pela minha amada, nós estamos vivendo intensamente, né? E eu tenho certeza que diz a palavra de Deus, né, que quando nós colocamos, receba isso no seu coração, receba isto no seu coração.
que quando nós colocamos Ele em primeiro lugar, Ele diz, não o pastor, Ele diz que todas as outras coisas serão acrescentadas. Não deixe o trabalho, não deixe as amizades, não deixe as influências, né? Nada, né? Tirar este feeling, né? Este amor, né? Essa intensidade, né? Entre você e Deus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amados, eu me considero, né, um pastor mais feliz dessa terra. Eu tenho usado um termo com minha amada, né, nas nossas particularidades. Eu sempre falo para ela assim, olha, eu tenho um daddy, né? Eu tenho um pai, né? Graças a Deus, um pai carnal, mas também um pai espiritual, que sempre, amados, sempre, em todas as situações, Ele sempre me traz solução, Ele sempre me traz direção, né? E nós queremos ser, e temos buscado ser, um exemplo de vida para a sua vida. A palavra de Deus diz, no versículo que eu amo, e repito, né, e traga isso no seu coração: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou um homem livre em Cristo. Eu sou um homem, graças a Deus, né, salvo, né, pelo esse amor de Deus. Eu me considero, né, um homem, né, filho do Deus Altíssimo, porque eu conheço a verdade, né, e tenho buscado viver essa verdade. Eu tenho buscado passar essa verdade para a igreja a qual o Senhor me concedeu como um pastor. Amém? Muitas vezes a verdade que nós pregamos aqui confronta com a sua verdade. E digo mais, confrontam com as minhas verdades. Mas a verdade de Deus, a palavra de Deus, tem que prevalecer. Por isso que a nossa preocupação desse altar é pregar literalmente e caminhar literalmente sobre a palavra de Deus. Que eu perderia aqui 40 minutos, 50 minutos de falar do que eu penso, do que eu acho, das minhas tendências, né, teológicas. Mas eu decidi caminhar segundo a palavra de Deus. E eu creio que nessa manhã o Senhor tem algo sobre a sua palavra a falar ao seu coração. Porque essa é a minha expectativa como pastor, é ver vidas transformadas, vidas libertas, sobre a palavra de Deus. Não sobre a psicologia, não sobre, né, um coach, não sobre tendências, não sobre pesquisas, sobre nada, mas sobre a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Deus te vê, amados, como águia. Deus não te vê como um pardal. O pardal, quando, né, chega esse tempo, né, a qual nós estamos chegando, né, a branquinha está para chegar aí, né, em breve, daqui a um mês, eu creio, né, pardal já começa a procurar refúgio, né, os pássaros que não combinam com né, com o inverno, já começa a buscar, né, lugar mais quente. Mas a águia não. A águia é independente de tempestade, independente de frio, de neve, né? Ela prevalece em todas as circunstâncias. E Deus te vê assim. Deus quer que você voe e voe alto. Voe e voe alto em nome de Jesus. Amém? Fala com o seu irmão, dá uma sacudida nele assim, vê se ele está dormindo e fala assim: olha, Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Quem tem sua Bíblia, dê um glória a Deus. Se não tiver, pegue uma na frente aí, ó, que está em frente de você, que tem uma para você, porque você não pode perder o que o Senhor, nesta manhã,
tem ao seu coração. Deixa eu trazer antes da mensagem. Hoje nós teremos a ceia do Senhor. Hoje nós teremos, é um dia de festa, dia de alegria. Ceia não é uma corte, né? Ceia é comunhão, né? Ceia é um memorial que o Senhor mandou nós trazermos sempre à memória. Nós estaremos falando um pouquinho também sobre a ceia. Amém? E também hoje nós estamos recebendo mais 6 novos membros na igreja. Eu louvo a Deus porque assim Deus tem atraído, assim Deus tem testificado e assim Deus tem confirmado. Amém? Eu já lanço esse desafio para você, né, porque é um desafio. Amém? Você quer e sente no coração, pelo Espírito, se fazer parte do membro ser membro desse corpo, né? Venha, fala com o pastor. No próximo domingo, no dia de ceia, nós estaremos apresentando a você a igreja. Sabedores que não é um papel, né, mas que a igreja irá te reconhecer, mas é o amor de Deus que nos liga, é a visão que Deus tem para nossas vidas, né? Isso que importa para nós. Amém? Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Romanos 8, 28. Nós estaremos dando continuidade a um tema tão rico, tão maravilhoso, que você precisa saber e conhecer. A palavra de Deus diz em Romanos 8, eu estarei falando bem pausadamente, né? Nós estamos com um sistema de tradução simultânea, amém? Tem horas que realmente a gente fala um pouquinho mais rápido pelo Espírito, mas vamos tentarmos, né, dentro das comunidades que nós temos aqui, brasileira, americana e hispana, aos bendecidos do Senhor Jesus Cristo, amém? Para todos estarmos, conforme diz os americanos, na mesma página, amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 8, 28. Quem tem ouvido, nesta hora, ouça o que o Espírito diz à igreja. A palavra do Senhor diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Soberano Deus, Pai eterno e bendito, ó Deus, ó Dere, ó meu Pai, eu te amo, Senhor, por poder, Senhor, ter essa rica oportunidade de estar diante da tua igreja, Senhor, diante das tuas ovelhas, para falar do teu amor, da tua misericórdia, da tua graça e da tua verdade, Senhor. Que nessa hora, Senhor, o Senhor venha me usar de uma forma sobrenatural, a apacentar as tuas ovelhas, Senhor. Que responsabilidade é, Senhor? Que temor é de poder estar diante de cada um, Senhor. E daqueles, Senhor, que nos veem, nos ouvem à distância, Senhor. Que o Senhor venha de uma forma a tocar. Que o Senhor venha de uma forma sobrenatural a abrir corações. Pai, abrir ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz. Ó doce Espírito Santo, fala nessa manhã. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o povo de Deus diga amém e amém. Amados, começamos no domingo retrasado, e eu gostaria de expressar meu carinho e minha gratidão pela vida do Richard Nelson, que esteve ministrando no domingo passado. Foi uma palavra poderosa. Se você não esteve aqui, já está disponível nas nossas mídias, amém? Foi uma palavra sobre o tempo, e eu saí muito edificado, e creio que muitos saíram edificados, né? E nós estivemos ministrando uma palavra no domingo retrasado sobre, né, esse entendimento de sabermos que todas as coisas contribuem juntamente, together, juntamente
para o bem daqueles que amam a Deus. Isso quer dizer e nos dá uma certeza que nada que chega até nós é por um acaso. O teu Deus, o meu Deus, ele não é Deus de acaso. Não é um Deus de ficar surpreso. Nossa, como eu falo, né? Nossa, mãe, né? Eu não sabia disso. Misericórdia. Não. O nosso Deus é um Deus de eternidade. Ele conhece o passado, conhece o futuro e conhece o presente. E é interessante que esse entendimento que nós precisamos ter, que tudo coopera para o bem. Mas, pastor, você pode questionar, o que eu estou passando? Né? Isso eu estava falando com o irmão William, né? Ao meio a atestados, ao meio a ciência, ao meio tudo confirmando o contrário, amado, há um propósito para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós que temos que entender e compreender a situação. Quando você fizer o que eu estou fazendo, né, quando vem a situação, eu paro logo e falo assim, olha, há um propósito. Até mesmo quando eu perco um horário ou por uma situação, né, eu digo assim, não, é um livramento. Nós temos, amados, que crescer. Nós temos que fazer como o apóstolo Paulo diz nas suas epístolas, que quando ele era menino, ele tinha e andava de uma forma. E quando ele cresceu e se tornou um homem, ele andou e tratou de outras formas. Você tem que saber entender que Deus está no controle da tua vida. Ele diz, e eu repito, porque eu gosto de trazer, né? E se fala eu, pastor Miranda, eu sempre repito alguns versículos chaves para que você na sua caminhada, você caminhe lembrando desse versículo. A palavra de Deus diz em Oséias que eu é que sei, que tenho pensamentos a vosso respeito. O homem geralmente, ele quer traçar o seu destino, ele quer mover ou direcionar o seu destino. Amado, Deus já tem tudo escrito e determinado. Não sou eu que digo, está escrito. E foi esse versículo que mudou a minha vida, e se você crer nele e se fundamentar nele, ele é uma âncora que traz segurança a um barco, ao meio à deriva. Deus tem planos e propósitos. Eu, como pastor, eu estou alicerçando essa igreja para os tempos difíceis que virão. Amados, tempos difíceis virão se você não conhecer a palavra, se você não estiver estabelecido na palavra. Vou mudar um pouquinho. Se você não estiver estabelecido sobre a rocha, os ventos vêm, os ventos sopram, as tempestades chegam, e a sua casa será destruída. Mas, diz a palavra, aquele que estabelece, que constrói a sua casa, a rocha, pode vir o que vier, a situação que for, a rocha irá
manter a sua vida, quizás a sua família, quizás a sua estadia na América, quizás, né, essa enfermidade que atestaram contra você. Amados, a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é interessante que a palavra de Deus continua dizendo, no versículo 29, e esta é para o teu coração, porque os que de antes conheceu, também os predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o que Deus quer falar ao teu coração. Se sinta abraçado nesta hora pelo Espírito Santo, e Ele falando ao teu ouvido que você era conhecido de antemão. Esse de antemão, a palavra nos garante que era antes da fundação do mundo, você já era conhecido por Deus. E Ele diz que aos que conheceu também aos predestinou a serem conforme a imagem do seu Filho. Amado, você, eu, nós temos que ser a imagem de quem? De Jesus Cristo. Hello, nós temos que ser a imagem de Jesus Cristo. E ele diz mais, a fim de que ele seja, ele quem? Jesus. O primogênito, o primeiro. Olha a revelação, o primeiro entre muitos irmãos. Isso quer dizer o quê? Que você e eu, nós somos irmão de quem? De Jesus. Olha que tremendo. Amados, é interessante que eu, quando estava meditando essa mensagem, e aí já vai quase um mês, né? E o Senhor colocou no meu coração a ler um pouquinho, estudar um pouquinho sobre gêmeos, né? Quem já nunca conheceu um gêmeos, né? E tem gêmeos que são parecidíssimos, quando são da mesma placenta, são idênticos. E a coube Deus, eu estava lendo uma reportagem de uma artista que ela tinha uma irmã gêmea, só que elas não sabiam. A mãe, quando teve as duas meninas e foi levada para a doação, na doação foi separada as meninas, e anos se passaram, anos correram, as duas separadas, e quando de repente, uma em Nova York, né, essa de Nova York começou a entrar num ramo artístico, e no princípio da sua carreira ela começou a postar, né, fotos, vídeos, e a outra, em diferente país, viu, porque uma amiga falou assim, olha, eu te vi você, né? Eu falei, não, mas não sou eu. Enfim, houve aproximação, as duas se encontraram, né, em Nova York. Resumindo, as duas sentadas, relatando, e elas fizeram um questionamento entre as duas sobre os seus gostos, e 100% daquilo que uma gostava, a outra gostava também.
daquilo que, como se vestia, das cores, dos hábitos. Enfim, mesmo à distância, né, os pensamentos. É interessante, quando eu estava lendo essa reportagem e estava estudando sobre essa mensagem, o Senhor diz que Ele nos criou como a sua imagem. Um filho de Deus, ele tem que ter, e eu creio, segundo a sua palavra, os mesmos desejos que Deus tem. As mesmas vontades que Deus tem. Porque foi Ele que criou, foi Ele que formou, foi Ele que predestinou. E muitas vezes nós nos confrontamos, porque essa é a grande luta, né, interior, contra os desejos de Deus, contra as verdades de Deus. Amados, a palavra de Deus diz, continuando no versículo 30, e nós temos que entender isso claramente. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Deus te conhecia. Em Salmo 139 você vai ver a soberania total de Deus. Nos predestinou, nos chamou. Você irá entender claramente, conforme diz João 15:16. Não fosse vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Te nomeei para que vá e dê frutos, e os vossos frutos permaneçam. O vosso fruto permaneça. E ele diz que nos justificou e a esse também glorificou. Versículo 31, ele diz: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será, amados, contra nós? Quando nós entendemos, amada igreja, que nós somos filhos de Deus, eu estou falando para aqueles que um dia confessou e reconheceu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Aqueles que um dia entregou literalmente e disse: Senhor, aqui estou. Eu estou dizendo para aquele que não por empolgação, por um belo culto, um belo louvor, né, que sai uma palavra persuasiva, mas estou falando daqueles que foram tocados, daqueles que entendem o sacrifício único e perfeito e eterno, daqueles que buscam entender a dor, o sofrimento, por você, por mim, por nós. Ele diz: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Será um homem? Será um pastor ou uma pastora? Ou uma igreja? Ou a religião?
ou uma doença, ou uma enfermidade, ou um desemprego, quem será contra nós, se Deus é por nós? Amados, aqueles que crêem literalmente e confiam em Deus, amados, não há empecilho na sua caminhada, porque Deus está à frente. Assim como Ele fez com o povo e levantou Moisés para caminhar debaixo de fé, porque eu imagino, eu tento trazer a memória do que era quase 1,5 milhões de pessoas, e lá não tinha microfone como hoje nós temos, para um homem ir adiante, direcionando a um caminho, a uma direção. O homem buscando levar um povo para uma terra prometida, debaixo de tanta murmuração, debaixo de tanto achômetros, debaixo de tanta, entre aspas, verdade. Amados, não é fácil. Essa semana, ao meio a um hospital, com um casal abençoado, e eu escutei essa frase, olha, eu não daria para ser pastor, ou nem pastora, porque não é fácil. Dentro de um sistema, sabe, um sistema que a maioria tentam fugir um pouquinho da verdade, e um pastor tem que prevalecer na verdade, sempre, sempre. Amados, esse altar, deixa eu fazer um adendo, a nossa preocupação maior é com a verdade de Deus. Deus é Pai, Deus é amor, mas Deus é justiça. E como Deus e como Pai, Ele trata com seus filhos. Cabe a você andarmos na verdade. Porque é um só caminho, há uma só verdade, e sobre ela tem a vida que você anseia. É interessante que eu escutei alguém falando sobre diferentes evangelhos, entre aspas, se eu vou me entender. Tem que ter uma palavra específica para adulto, uma palavra específica para mulher, uma palavra específica para o homem, para a criança. Nós sabemos a metodologia, nós entendemos, mas o Evangelho, ele é um só. A palavra de Deus é uma só. Muitas vezes nós enfeitamos um pouquinho ao meio alfane, para as crianças, para poder, mas o Evangelho é um só. A verdade de Deus é uma só. E a palavra de Deus diz, amado, voltando ao texto, para não nos prolongarmos: que diríamos, pois, a essas coisas, se Deus é por nós? Entenda nessa manhã, Deus é por você. Deus é por você. Jesus Cristo, quando morreu, antes de morrer, Ele disse assim: olha, eu vou, mas não deixarei vocês órfãos. Você não está sozinho, você não está sozinha, você não está abandonado, você está com Deus. E Ele quer te acalentar sobre a verdade dEle.
Por isso que muitas vezes, nós nos questionamos, o porquê, não é porquê, é para quê? Quizás, esse porquê que você busca é porque você não está na verdade de Deus. E Ele quer te colocar no caminho dEle. A palavra de Deus diz, amados, no versículo 32, dando continuidade, e você tem que conhecer um pouquinho esse Deus. Ele diz que aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não dará também como Ele todas as coisas? Amados, Deus deu o seu próprio filho por você. Será que nós não entendemos que Ele pode dar, Ele pode preencher esse vazio que há no teu coração? Falei no domingo retrasado, e digo para você, né, algo interessante, né, que o Senhor colocou no meu coração, e disse que existe 3 eu, né? Me entenda claramente, existem 3 eus. Tem aquele eu que o mundo conhece, né? Quando digo mundo, aí entra aí o Facebook, o Instagram, né? Aquela, né? A qual que você está lá, pã. E é interessante que eu estava percebendo algo interessante, vocês vão confirmar comigo, né? Ninguém coloca uma foto feia no Facebook, triste, né? Só bota pá. E mais, né? Não sei se você já reparou, eu digo que eu já fiz isso, tá? Eu sou o primeiro a me confessar, tá? Não tira desse lado aqui, não, que fica melhor, né? Sendo que, amados, dizem, nós somos um só, nós não temos 2 lados, né? Não, pega aqui, pá, né? A gente quer passar, né? Lícia, estou falando que eu já fiz isso, tá? Não fique incomodado, não. E pá, né? Estou falando desse mundo, que o mundo conhece, ou desse eu que o mundo conhece. O segundo eu é aquele eu que você conhece, né? Aquele eu que, ao meio à dor, você está, e o coração só pingando, você só, amém, glória a Deus, né? As dificuldades estão, né, te rasgando, e você está, glória a Deus. E o terceiro eu, que Deus conhece. Que o eu sou predestinou em amor. A palavra de Deus diz, amém? Eu amo, amados, eu amo. Quando você vê eu repetindo a palavra de Deus, alguns versículos, não pensa que o pastor só conhece essa, não, tá? Eu gosto de repetir, porque eu entendo a segunda palavra e vivo sobre ela, que são como estacas. Estacas que vão segurando, naquela época, as tendas, e que tem que ser bem apertada para manter as cabanas, as casas. E tem versículo na Bíblia que corre na minha mente diariamente, amém? Não como chavão, tá? Eu sou abençoado, né? E amém, glória a Deus, nós sabemos que todos nós somos abençoados, né?
não é isso, mas tem palavras que falam no nosso coração, nós temos que andar um segundo. E para mim, uma palavra, eu até encostei a minha antiga Bíblia, que ela estava simplesmente borrada, sabe, de tanto ler, sabe, e ao ponto de rasgar esse versículo, que ele fala em Salmo 139, a partir do versículo 15 diante, ele fala que ele nos conhecia no ventre materno, e no seu livro, não no seu, mas no livro dele, não em um notebook que pode dar um reset, ou pode ser formatado, mas no livro dele foram escritos todos os nossos dias. E mais do que isso, foram escritos e determinados. Assim diz o original. E determinado. Isso quer dizer que Deus tem uma história para a tua vida. Que Deus tem um plano maravilhoso. Glória a Deus. E que se você está passando por isso agora, né, está passando. Como eu sempre falo, né, uns usam, é um deserto na minha vida. Deserto não é lugar de morada. Deserto sempre foi e sempre será lugar de passagem. Um povo de Deus murmurou, uma caminhada de 40 dias, levaram 40 anos. Não queria ficar 40 anos caminhando na mesma circunstância. Deus tem. Deus vai cumprir. Deus vai fazer. Deus vai transformar. Deus vai libertar. Não queira andar na contramão de Deus. Quem dirige sabe que contramão é sinônimo de acidente. A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Sacrificar o quê? A sua vida, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, os seus amigos. Quem mais queremos sacrificar? Deus fez um único e eterno sacrifício por amor a você, por amor a mim. Não precisamos mais sacrificar, nem usar de sacrifício. Ele tem o melhor para ti. Ele tem uma vida abundante para ti, amados. Ele tem uma família exemplar para ti. Ele te deu os melhores filhos. Ele te deu, esposa, a melhor esposa para você. Ele te deu, mulher, a melhor marido para você. Quizás você ainda não viu isso. Falei ontem com uma pessoa americana e ela questionando sobre os filhos, né, e eu falei assim, olha, é interessante que você hoje não poderia ter nenhum deles. Mas como assim, pastor? Né, eu sou casada, né? Sim, se Deus fechasse, amado. Você hoje reclama dos filhos, né? Quando Deus te deu uma bênção, eles são bênção. Se você não soube criar, é outra coisa. Deus te deu 2 bênçãos. Ah, pastor, mas eu não penso assim. Amém. Mas é assim que a palavra de Deus diz. Quantas pessoas gastam alguns thousands para terem filhos e não conseguem?
Amados, diz a palavra, eu é que sei que pensamento tem a voz a respeito. E Deus é contigo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja nesta manhã. Deus recebe essa promessa. 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:9. Você é destinado. Sabe o que é destinado? Você tem um destino. Você tem um destino. E não é para a ira. Lembra daquele versículo? Para fortalecer essa palavra, João 15:16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dei frutos, e os vossos frutos permaneça. E tem algo lindo, maravilhoso, e receba nesta manhã para o teu coração, a fim de que tudo, amado, tudo é tudo, não é algumas coisas, é tudo. Tudo que quando em meu nome pedis ao meu Pai, Ele vos conceda. Amados, a palavra de Deus diz que é tudo. 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 Mas para isso, nós temos que andar sobre a sua verdade. É sobre a verdade dele. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Voltamos para o primeiro step. Quem tentará? Amados, você e eu, nós temos uma caminhada e um destino eterno. Debaixo de um plano eterno, debaixo de uma salvação eterna, que homem nenhum, mulher nenhum, palavra nenhuma poderá tirar. Assim, pastor, então eu estou de boa. Sim, você está de boa. Lembrando que o nosso Deus é Deus de amor, mas também de justiça. Lembrando bem que Ele é Pai e você filho. Lembrando bem que Ele é o Senhor e nós somos servos. Lembrando bem que a sua palavra irá prevalecer em nossas vidas. Amados, quando nós temos essa convicção e essa certeza, tem um louvor que eu gosto muito, que fala assim: vai dar tudo certo, né? Vocês conhecem? Vai dar tudo certo. Amado, independente, vai dar tudo certo. E se para os seus olhos é derrota, mude o foco. Quizás mude o seu óculos. Quizás você está precisando de um óculos da fé. Mude a lente. Porque há um propósito. Há um propósito de Deus. Se nós que estudamos a palavra de Deus, nós entendemos em muitas vidas de homens de Deus
homens de Deus, mulheres de Deus, que passaram situações, tinha um propósito de Deus, para o nome de Deus ser glorificado, para o nome de Deus ser exaltado. Hoje, infelizmente, o gospel tenta mudar, trazendo glória, trazendo fama, trazendo através da tecnologia. Amados, nós temos que ter esse entendimento claro. Nós, igreja, nós pastores principalmente, um culto é preparado para Deus, não para homens. Você, quando adentra a igreja, venha preparado para dar o melhor seu para Deus. Não para o pastor, não para o irmão, mas venha preparado. Senhor, eis-me aqui. Senhor, o meu coração está aqui. Que muitos, a presença está aqui, mas o coração está em outro local. Amados, a palavra de Deus diz, é muito bem claro, eu entendo como pastor, que não é por força, nem por violência, mas é pelo poder de Deus, é pelo Espírito. Hello? Ele busca, ele anseia verdadeiros adoradores que adorem em espírito, em verdade. Igreja, no original quer dizer eclésia. Eclésia quer dizer separados. Por isso que nós entendemos quando o apóstolo Paulo chama os irmãos em Cristo de santo, aos santos de Coríntios, aos santos e aos santos, aos santos. Não é esse santo ao qual nós muitas vezes conhecemos, que estão em imagem. Você é santo porque Deus te chama de santo. Ele te vê. E quando Ele te vê, Ele não te vê nessa carne. Ele te vê em espírito. Por isso que o apóstolo Paulo chamava a igreja e os irmãos de santos. O apóstolo Paulo entendia que com um sacrifício único e perfeito, ele aperfeiçoou para sempre, Hebreus 10, 14, aqueles que estão sendo santificados. Você e eu, nós estamos numa escola de santificação, porque nós lemos que Ele nos fez, e nós temos que ser conforme a sua imagem. Amados, a palavra de Deus diz que não fomos nós. Entenda isso. Não foi você que escolheu a Deus. Você já era escolhido de Deus. Ele simplesmente, Ele na sua soberania, nos seus planos eternos, Ele criou uma situação para que você estivesse hoje aqui na América, aqui na Grace FBC. Dentro dos seus planos. Ah, pastor, mas isso é alto demais para eu entender. I know. Eclesiastes fala sobre isso. Que Ele colocou a eternidade no coração do homem, para que nós não entendemos, não possamos entender os seus planos eternos. O que nós temos que entender, amados, e compreender, que nós somos filhos de Deus, amados de Deus, com planos exatos de Deus. A palavra nos diz que, tremendo, que certa vez Jesus Cristo
separou 70, né? E mandou ir. Vai. Ir para ministrar a palavra, e eles foram e voltaram. E eles voltaram como que sonha. Eles voltaram como que sonha. E é interessante que... E eles chegaram contando maravilhas, né? E diziam que viu Satanás caindo como raio. Eu estou lendo Lucas 10, né, 18, que viu Satanás caindo como um raio. Versículo 19: e eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará mal. Mas é interessante que o versículo 20 diz algo tremendo. Lucas 10, 20: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Amados, a tua alegria, o teu gozo, o teu refrigério, é que o teu nome está escrito, está arrolado nos céus. Você ser reconhecido como um filho, uma filha de Deus. Não tem coisa melhor. Aonde está a sua alegria? Quizás num carro novo, uma casa nova, um trabalho novo. Amado, tudo isso vai ficar aqui. Ah, pastor, mas eu não tenho direito? Sim, você tem o direito de comer melhor dessa terra. Essa é a promessa de Deus. Mas a sua alegria tem que ser e tem que estar no Senhor. Porque se não for o Senhor na sua vida, você simplesmente é um zero à esquerda. Se você hoje tem o que tem, mesmo pouco, mesmo muito, mesmo médio, é porque Deus te deu. Porque Deus te proporcionou, amados. Deus abre porta, Deus fecha a porta. Ele tem um controle. Diz Salmo 39, isso é demasiadamente grande para mim, Senhor. Demasiadamente, diz a palavra de Deus. Termino com um versículo chave que você tem que entender, quizás é que você precisa entender. E mais do que entender, é obedecer. Entrega. Faça uma entrega, como ele um dia fez uma entrega. Entrega a sua vida. Hoje, infelizmente, as pessoas não entendem essa clareza, essa pureza, essa responsabilidade. Hoje, nós estaremos, dentro de alguns minutos, participando da ceia. Algo tão lindo, que hoje, infelizmente, tentam mudar. Ele diz que nós devemos, é um momento de ato de comunhão. Hoje as pessoas veem a ceia como um ato salvífico. Ah, se eu não participar da ceia, né, eu não sou salvo. Ah, se eu não for batizado, né, nas águas, eu não sou salvo. A palavra de Deus é muito bem clara, quando o Senhor diz que há uma só fé, há um só batismo,
a um só Deus. João Batista, ele foi designado por Deus como um aio, como uma ponte, né? Batizando, batismo de arrependimento. É interessante que quando ele viu Jesus, ele ficou impactado, né? E disse que ele que teria que ser batizado por Jesus, não Jesus por ele. Mas Jesus se batizou para que cumprisse a Escritura. Mas a palavra de Deus diz em Romanos que todo aquele que crê e confessa o seu nome é salvo. Certa vez, 10 leprosos, ao meio ao grito, ao desespero da dor, da carne, Senhor, cura-me, Senhor, cura-me. E o Senhor, com uma palavra, curou. 9 seguiram, mas só um voltou. Entendeu o ato de gratidão. Jesus pergunta para aquele leproso e diz: cadê os 9? Amado, Jesus repara. Não fique nós achando que Jesus não repara. Jesus repara. Cadê os 9? E ele chega para aquele umzinho que recebeu a bênção, mas com o coração grato, um coração convertido. O Senhor se despede dele e diz assim: vá, a tua fé te salvou. A palavra de Deus diz: pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus, o Deus eterno, Ele nos deu esse dom maravilhoso, que é o dom da fé, para podermos crermos nele e sermos salvos por Ele. Nessa manhã, nós estaremos celebrando, vou repetir, celebrando vida. Nós estaremos participando do corpo de Cristo. Mas pastor, mas por que isso? É um memorial. E ele diz que nós devemos fazer sim, até que ele venha. E nessa hora eu gostaria de convidar o presbítero Richard Nelson, o diácono David, o diácono Lucas, amém? Para estar nos ajudando na mesa do Senhor. Amados, esse Deus é tão lindo, que quando Ele mandou preparar a ceia, Ele já sabia tudo o que ia acontecer. Ele chegou para os seus discípulos e disse: olha, você vai ver um homem que está com um canto de água, vai até ele. Aonde ele entrar,
Diz para ele, para o dono da casa, o Senhor disse que é aí que ele iria ceiar, para preparar a ceia. É interessante que tudo aconteceu conforme Deus pré-estabeleceu, até o local. Amados, Deus conhece, Deus já tem tudo pré-estabelecido nas nossas vidas. Nós que muitas vezes relutamos. Nessa manhã, eu deixo, antes da ceia, uma palavra no teu coração. Deixe o vento do Espírito Santo te levar, te conduzir. Mata aquele dois eu, que eu te falei, o primeiro e o segundo. Deixa o eu sou prevalecer na sua vida. Corte radicalmente a mentira. Prevaleça a verdade. A palavra de Deus diz que na boca de um crente tem que ser sim, sim e não, não. Pare de andar em cima do muro. Que essa palavra tenha falado ao teu coração, em nome de Jesus. Amém?